Olá, estamos aqui de volta com as oficinas culturais da Fundac, né, que nesse ano de 2021 ainda segue de forma virtual por conta da pandemia, que ainda segue também esse ano de 2021, infelizmente. Então, por medidas de segurança, a gente segue fazendo as oficinas, realizando as oficinas aqui pelas plataformas virtuais. Meu nome é Ailton Guedes, eu sou um dos artistas orientadores da área de teatro e a oficina que eu vou ministrar aqui chama Arte da Interpretação. A arte da interpretação é a arte do ator. O foco da oficina é o trabalho do ator, as ferramentas, as técnicas, as competências, as potencialidades necessárias ao desempenho do, do trabalho artístico na função de ator. E a gente vai trabalhar aqui coisas que são exercícios e técnicas que são da base da interpretação, né? Indiferentemente se é interpretação para palco, para cinema, para TV ou para esses novos formatos que são apresentados de forma virtual. Então a gente vai trabalhar alguns exercícios, algumas atividades, alguns olhares. Eu vou tentar trazer alguns conhecimentos para a gente discutir aqui, conversar e abrir o olhar para o mundo por meio dessas questões que envolvem o trabalho artístico do ator, certo? Mas quando eu falo de interpretação, né, quando a gente pensa em interpretação, né, o dicionário, eu quero começar, na verdade, distinguindo e indo mais pontualmente de que interpretação nós estamos falando. Quando a gente pensa em interpretação, né, segundo o dicionário, é o ato ou efeito de interpretar, modo de interpretar, tradução, versão, explicação, modo como atores desempenham os seus papéis. É sobre isso que a gente está falando. Né? Quando a gente vê aqui no dicionário normal, interpretar é aclarar, explicar o sentido de, tirar de alguma coisa uma indução ou presságio, ajuizar da intenção, traduzir de uma língua para outra. Então tem algumas possibilidades de entendimento da palavra interpretação. E quando a gente pega aqui, no caso no dicionário normal, né, a gente pode ter essa leitura, né, do interpretar, tradução, interpretar dando sentido, que tem a ver com o uso da palavra para o trabalho do ator, né? Que aqui também é considerado como uma das possibilidades de entendimento dessa palavra. Mas eu quero trazer para vocês, para a gente começar já a refletir sobre, né, essa proposta, porque acho que essas reflexões ajudam a gente também a caminhar de forma prática, né, numa direção e colocar nos eixos o nosso olhar, né, potencializando o nosso desenvolvimento. Então eu queria compartilhar aqui com vocês o que diz o Patrice Pavie, o Patrice Paves, do Dicionário de Teatro, quando ele fala de interpretação, como que ele conceitua. Interpretação, abordagem crítica pelo leitor ou pelo espectador do texto e da cena. A interpretação se preocupa em determinar o sentido e a significação. Ela concerne tanto ao processo da produção do espetáculo pelos autores, quanto ao de sua recepção pelo público. Bom, nesse primeiro momento, ele coloca de uma forma genérica, né, o que a interpretação traz, que seria essa abordagem crítica pelo leitor ou pelo espectador do texto e da cena. E aí ele coloca que a interpretação se preocupa em determinar o sentido e a significação. Então ela concerne tanto ao processo de produção do espetáculo pelos autores, quanto ao da sua recepção pelo público. Então aqui ele já começa colocando a questão da interpretação, quando a gente fala de teatro, né, nessa visão mais ampla. Né? Ele está trazendo a interpretação tanto da construção, né, pelos autores
de um sentido, uma significação, e aí entra também os encenadores, né? Que sentido, que significação eles vão dar para aquele texto que eles têm na mão, quanto a apreciação crítica do público, né? Desse sentido, dessa significação, que vão, a partir da relação com o espetáculo, estabelecer os seus sentidos e as suas significações. Né? Então a gente tem uma interpretação, quando a gente pensa em teatro, nesses dois pontos. Mas aí ele vai entrar mais especificamente na interpretação da encenação e depois na interpretação do ator. Interpretação da encenação. O texto dramático não é representável diretamente, sem um trabalho dramatúrgico prévio, destinado a escolher o aspecto significativo da obra que a cena deve valorizar. A leitura escolhida, a concretização da obra, dependem tanto da época e das circunstâncias da encenação, quanto do público ao qual se dirige a representação. Nessa parte, ele já fala da interpretação da encenação. Né? Então, ele deixa bem claro que é importante que o encenador, no caso o diretor, ele então, a partir do texto dramático, começa a surgir uma cena possível de interpretação. Né? A interpretação dele vem justamente quando ele faz o desenvolvimento de um trabalho prévio dramatúrgico. Né? Então, quando ele transforma aquele texto em uma dramaturgia da cena. E essa dramaturgia da cena vão entrar aí os outros elementos que compõem o teatro, né? E aí, então, por meio do cenário, do figurino, da iluminação, das músicas escolhidas, do elenco, às vezes da adaptação, né? Por vezes um texto, às vezes o encenador ou o diretor corta uma coisa ou outra, justamente uma frase, ou às vezes até personagens, às vezes junta as personagens, enfim, tudo isso para que se dê a interpretação do encenador para aquela obra. Então, o espetáculo, a encenação tem a sua própria interpretação. Né? É a partir desse estudo prévio dramatúrgico que vão se formar esses elementos, e esses elementos vão formar o sentido e dar a significação pretendida pelo encenador. Então existe essa interpretação da encenação. Então a gente tem essa interpretação mais geral, que aí também vai se pegar bastante no texto, mas que o texto em si, quando a gente vai para a cena, ele não tem o significado em si, diretamente. Né? Vai depender do olhar do encenador, que com os outros elementos vai criar aí um sentido e uma significação do espetáculo, né? Da sua montagem daquele texto. Então a gente tem a interpretação do encenador, da encenação. E aí, agora ele vai falar também da interpretação do ator, que aí é onde entra, no caso, o nosso interesse maior nessa oficina. A interpretação do ator varia de um jogo regrado e previsto pelo autor e pelo encenador a uma transposição pessoal da obra, uma recriação total pelo ator, a partir dos materiais à sua disposição. No primeiro caso, a interpretação tende a apagar-se a si mesma para fazer com que apareçam as intenções de um autor ou de um realizador. O ator não assume seu papel de utilizador e de transformador da mensagem a ser transmitida. Ele não passa de uma marionete. No segundo caso, ao contrário, a interpretação torna-se o local onde se fabrica inteiramente a significação, onde os signos são produzidos não como consequência de um sistema pré-existente, mas como estruturação e produção deste sistema. Desde o advento da encenação, que se recusa a ser subjugada por um texto onipotente e congelado num único significado, a interpretação não é mais uma linguagem secundária, ela é a própria matéria do espetáculo. Bem, aqui ele vai falar da interpretação do ator, né, que vai variar entre uma interpretação que vai executar o olhar interpretativo do autor e do encenador, né, e aí nesse caso o ator ele tem quase que um apagamento da sua própria interpretação do espetáculo, né? Então ele executa, ele até coloca como uma forma de marionete, né? Então ele executa a interpretação
pensada, idealizada por um encenador a partir de um texto. E a outra situação, que seria um jogo em que ele pega todas essas informações do texto, do encenador, e aí dá a sua interpretação pessoal para aquilo. E isso é assimilado na própria encenação, no espetáculo. E aí a gente vai ter um ator que realmente tem espaço para que a sua interpretação daquela personagem, daquele texto, também tenha o seu lugar de significação, de criação de sentido, que é a tendência atual, né? Tanto que ele fecha o texto dele falando que a interpretação não é mais uma linguagem secundária, ela é a própria matéria do espetáculo. Bom, temos bastante coisa para pensar sobre e a gente se vê então na nossa próxima aula. Até mais.